Já cumprimentando os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E quero convidá-los a pegar a Bíblia. Nós vamos continuar louvando a Deus através da exposição da Palavra de Deus. Nós vamos abrir em Apocalipse. Capítulo 2. E o tema de hoje, irmãos, é o Apocalipse. Quantas pessoas aqui hoje têm medo de estudar o livro do Apocalipse? Ou já teve medo? Tem uma ali. Mais alguém? Raquel também já teve. E hoje nós vamos ver que o Apocalipse, na realidade, é uma bênção. Aqui no Apocalipse capítulo 2, no versículo 2 e 3... Aqui o título é Carta à Igreja em Éfeso. E no versículo 2 fala assim, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então veja bem, hoje eu vou usar aqui o livro Atos dos Apóstolos, o capítulo 57, que fala sobre o Apocalipse. Eu sei que para muitos essa mensagem ela vai ser nova. Mas para muitos dos irmãos que têm costume de estudar a Bíblia, juntamente com o Espírito de Profecia, não vai ser uma mensagem nova. Nos dias dos apóstolos, os crentes cristãos estavam cheios de fervor e entusiasmo. Guardem essa palavra, irmãos. Fervor e entusiasmo. Tão incansavelmente trabalhavam eles para o Mestre, que em tempo comparativo curto, mesmo em meio à perseguição, que nós sabemos que foi feroz, o evangelho do reino foi pregado a todas as partes do mundo habitado. O zelo manifestado nesse tempo pelos seguidores de Jesus foi retratado pela pena da inspiração para encorajamento dos crentes em todos os séculos. Então foi para isso que o Espírito Santo conservou esse testemunho. É para encorajar cada um de nós a continuar a carregar a bandeira que os nossos irmãos no passado, eles carregaram. Através de perseguição, através de martírio, através de derramamento de sangue. Então isso aqui foi conservado para nós continuarmos estudando, lendo e para nos encorajar a seguir em frente. Da igreja de Éfeso, usada pelo Senhor Jesus como símbolo de toda a igreja cristã, na era apostólica, a testemunha fiel e verdadeira declarou: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Então veja bem, irmãos e amigos, Deus sabe as minhas obras. Deus sabe as obras de cada um de vocês e o trabalho que tem sido feito. Mas não importa a nossa condição, a nossa situação.
O desejo de Deus é que nós continuemos estudando a Bíblia, vindo à igreja, orando e fazendo a obra. Esse é o desejo de Deus. No início, a experiência da igreja de Éfeso foi marcada por simplicidade e fervor. Veja bem, simplicidade e fervor infantis. Os crentes procuravam fervorosamente obedecer a cada ordem de Deus, e suas vidas revelavam fervente e sincero amor por Cristo. E eles regozijavam-se em fazer a vontade de Deus, porque o Salvador estava sempre presente em seu coração. E é por isso que o Espírito Santo usa a igreja de Éfeso como exemplo em todas as igrejas da era cristã. Cheios de amor pelo Redentor, era seu mais alto objetivo, conquistar almas para Ele. Pare para pensar um pouquinho. Todos nós, quando recebemos a mensagem, qual que era o nosso maior desejo? Pregar. Saíamos desesperados pregando, a tempo, a fora de tempo, tem hora que a gente era até chato. Então, a igreja de Éfeso também, eles tinham esse objetivo. Não pensavam em reter o precioso tesouro da graça de Cristo, sentiam a importância do seu chamado, e com a responsabilidade da mensagem, paz na terra, boa vontade para com os homens, ardiam em desejo de levar as alegres novas de salvação aos recantos mais remotos da terra, e o mundo teve conhecimento que eles estiveram com Jesus. O interessante é que a pena inspirada vem nos relatando aqui, irmãos, que eles eram homens pecadores, arrependidos, perdoados, purificados, santificados, foram levados em participação com Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Então eles, irmãos, a igreja do passado de Éfeso, era igual nós. Era igual nós. Eu estou aqui hoje pregando pela misericórdia de Deus. Todos que assumem esse púlpito aqui para pregar, seja um pastor, seja um membro, é pela misericórdia de Deus. Porque quando nós olhamos para nós mesmos reconhecemos, eu não sou digno, mas tem misericórdia, me ajuda ali, nessa hora, explanar a palavra de Deus para poder honrar o teu nome. Então, a igreja era igualzinha a nós. Os membros da igreja estavam unidos em sentimento e ação. Quando nós batizamos, nós estávamos unidos, todos os membros da igreja, em sentimento e ação. O amor a Cristo era a cadeia de ouro que os unia. Prosseguiram em conhecer o Senhor mais e mais perfeitamente, e a vida deles revelava o júbilo e a paz de Cristo. E olha que coisa interessante, irmãos. Vamos abrir a Bíblia aqui no livro de Tiago. Tiago capítulo 1. No versículo 26 e 27. O subtítulo traz assim, ó, a prática da palavra de Deus. Amém? Aqui diz assim, ó, versículo 26, capítulo 1, 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardarem-se incontaminados do mundo. O interessante é que a inspiração mostra que os crentes efésios, eles visitavam os órfãos, as viúvas
em suas aflições, e guardavam-se incontaminados do mundo, sentindo que, deixando de fazer isso, seria uma contradição de sua fé e uma negação de seu Redentor. E hoje eu vou falar por mim, eu quase não faço isso mais. E muitas vezes a minha mente não fica pesada. Mas nessa época, eles sentiam no seu coração e na sua mente que se eles não fizessem isso, eles estavam negando a fé deles. Em cada cidade a obra era levada para a frente, almas eram convertidas e estas, por sua vez, sentiam que precisavam falar do inestimável tesouro que haviam recebido. Aqui já falou 2 vezes a palavra tesouro, né? E nós confundimos tesouro. Esse tesouro é o tesouro espiritual, que vai nos preparar para quando Jesus voltar, nos levar para o céu. E nós confundimos com bens, não é isso? Confundimos com bens. Não tinham repouso, sem que a luz que lhes iluminara a mente brilhasse sobre outros. Multidões de incrédulos ficavam familiarizados com as razões da esperança dos cristãos. Eles eram amorosos, inspiradores, e eles apelavam a todas as pessoas que estavam em erro a vir para Jesus, mas eles apelavam com amor, com simplicidade, com o amor de Cristo. O interessante, vamos de novo lá em Apocalipse, capítulo 1, na mesma carta lá em Éfeso, a igreja de Efésios. Aqui fala assim, depois de algum tempo, porém, começou a minguar o zelo dos crentes, bem assim seu amor a Deus e de uns para com os outros. A frieza invadiu a igreja. E é por isso que aqui, no versículo 4, no Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, Deus falou para eles assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho contra ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Deus falou para a igreja do passado e fala para nós: eu tenho contra ti, Nélio. Eu tenho contra ti. Você abandonou aquele fervor, aquele entusiasmo que quando você começou a caminhar comigo, você abandonou. E nós sabemos, todos nós conhecemos, cada um de nós, que a maioria de nós estamos nesse patamar. Abandonamos o primeiro amor. E a frieza invadiu a igreja. Os velhos porta-estandartes caíram, e em seu posto, um após outros, alguns dos obreiros mais jovens, que poderiam haver partilhado das responsabilidades desses pioneiros, e assim se preparado para assumir direção sábia, haviam-se cansado das tão repetidas verdades. E sabe qual era o desejo deles, dos mais jovens? Em seu desejo de alguma coisa nova e excitante, esses eram os membros mais novos da igreja de Éfeso, buscaram introduzir novos aspectos da doutrina, mais agradáveis a muitos espíritos, mas não em harmonia com os princípios fundamentais do Evangelho. E em sua confiança própria, a cegueira espiritual, deixaram de discernir que esses sofismas levariam muitos a pôr em dúvida
a experiência do passado, conduzindo assim à confusão e à incredulidade. Nova. Então, os jovens da igreja de Éfeso, em vez de acompanhar o que os pioneiros ensinavam, eles queriam experimentar uma coisa nova. Ao serem essas falsas doutrinas introduzidas, despertavam divergência, e os olhos de muitos deixaram de contemplar Jesus como o autor e consumador de sua fé. E a discussão sobre insignificantes pontos de doutrina, o gosto por fábulas, de invenções humanas, ocupavam o tempo que deveria ser gasto na proclamação do Evangelho. E as massas que poderiam ter sido convencidas e convertidas pela fiel apresentação da verdade, eram deixadas sem advertência. Hoje nós temos uma desculpa. A cidade de Formiga é complicada. Pregamos e pregamos e eles não aceitam o Evangelho. Será que eles que são o culpado? Ou será que eu que sou o culpado? Porque o fervor acabou. O entusiasmo acabou. A culpa é deles? Ou a culpa é minha? Responda essa pergunta para cada um de vocês. De quem é a culpa? A piedade decaía rapidamente e parecia estar Satanás para alcançar ascendência sobre os que se declaravam seguidores de Cristo. E o interessante, irmãos, que foi nesse tempo crítico na história da igreja que João foi sentenciado para a ilha de Patmos. Jamais fora a sua voz tão necessária à igreja como agora. Quase todos os seus antigos companheiros de ministério tinham sofrido martírio. O remanescente dos crentes estava enfrentando feroz oposição. Segundo todas as aparências, não estava longe o dia em que os inimigos da igreja de Cristo triunfariam. E nós sabemos que o Espírito de profecia, irmãos, alguns não gostam de ouvir, mas temos que falar a verdade. O Espírito de profecia nos ensina que a igreja está como uma carroça desgovernada. E quando nós olhamos para a igreja, nós vemos que não tem solução. Mas a inspiração diz que mesmo a igreja estando aparentemente desgovernada como uma carroça, Deus ainda está no controle. E a hora que Ele puxar as rédeas, muitos vão sair, não porque Ele quer que você saia, mas é porque a minha vida não está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Exilando João, tinha os inimigos da verdade esperado fazer silenciar para sempre a voz da fiel testemunha de Deus. Mas o interessante é que Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Mas em Patmos, o discípulo recebeu uma mensagem cuja influência devia continuar a fortalecer a igreja até o fim dos tempos. Embora não tendo ficado livre da responsabilidade de seu mau ato, os que exilaram João tornaram-se instrumentos na mão de Deus para a realização do propósito do céu. E o próprio esforço para exterminar a luz, colocou a verdade em ousada notoriedade. Então veja bem, Deus, Ele trabalha no meio da escuridão. O homem olha e fala assim, nossa, não tem jeito com isso aqui mais não. Agora acabou. Mas Deus trabalha na escuridão. E o interessante é que foi no dia do Senhor, que nós sabemos que o dia do Senhor, segundo o Apocalipse, é o sábado.
Então foi no sábado que o Senhor da glória apareceu ao exilado apóstolo. O sábado era tão religiosamente observado por João em Pátimos, como quando estava pregando ao povo nas cidades e vilas da Judéia. Então João, mesmo exilado, ele observava o sábado, do mesmo jeitinho que ele observava quando ele estava pregando na Judéia e nas outras vilas. Considerava como sua propriedade as preciosas promessas feitas em referência a este dia. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, escreveu João, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês escreve num livro. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Apocalipse 1, do versículo 10 ao 13. Ricamente favorecido foi esse amado discípulo, porque ele viu Jesus no Getsêmani, suando gotas de sangue. Ele viu Jesus sendo crucificado. Ele viu Jesus ressuscitado. E agora ele vê Jesus. Ele vê Jesus glorificado. Então veja bem, olha para vocês verem. Então Pátimos resplende com a glória do Senhor ressuscitado. E eu, quando o vi, escreve João, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas. Então hoje o que Deus diz para nós, irmãos, e Ele continua falando: não temas, não importa a sua condição espiritual, levanta e anda. Se você continuar levantando e andando, você vai chegar no objetivo. Mas se você achar: eu fiz uma coisa errada hoje, eu não vou na igreja mais, eu não vou ler mais a Bíblia, é isso que Satanás quer. Você tem que continuar levantando e andando. Levantando e andando. A nossa vida sempre vai ser assim. Vai chegar um ponto que nós vamos alcançar a bênção que Paulo alcançou. Paulo declarou: não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Que Deus possa nos ajudar a alcançar essa bênção. João estava fortalecido para viver na presença do seu glorificado Senhor. Então, perante sua maravilhosa visão, foram abertas as glórias do céu. E foi permitido ele ver o trono de Deus. Ele vê o desfecho do grande conflito. Então veja bem, irmãos, na revelação a ele dada foram desdobradas cenas após cenas de empolgante interesse na experiência do povo de Deus. E a história da igreja foi desvendada até o fim dos séculos. Em figuras e símbolos, assuntos de vasta importância foram apresentados a João para que os relatasse, a fim de que o povo de Deus do seu século e dos séculos futuros tivesse inteligência e compreensão dos perigos e conflitos diante deles. Então é por isso que o inimigo, irmãos, ele usa muitos ministros para pregar e para convencer que o Apocalipse é um livro selado, que nós não devemos estudar porque nós não vamos compreender. Mas a verdade é que no Apocalipse Deus apresenta para nós o quê? A verdade nua e crua. E Ele nos mostra através do Apocalipse os conflitos que estão diante de nós. E se nós estudarmos o Apocalipse juntamente com o restante da Bíblia, nós seremos fortalecidos para que no dia do conflito ficar mais apertado, nós vamos ter força para clamar em nome de Jesus, para alcançar a vitória. Esta revelação foi dada para guia e conforto da igreja através da dispensação cristã. Então o Apocalipse foi dado para o nosso conforto. Porque quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós vemos ali a bela criação de Deus. Mas nós também vemos o inimigo atuando e ali começando a desgraça do ser humano.
Mas quando nós estudamos o Apocalipse, nós vemos que a nova história que vai ser feita, tudo vai ser renovado, tudo. No entanto, mestres religiosos têm declarado que este é um livro selado, e seus segredos não podem ser explicados. Constantemente nós vemos isso. E nós sabemos que essas palavras, irmãos e amigos, elas foram escritas mais ou menos no ano de 1800. Então a revelação, ela foi revelada. Olha, no futuro vão haver pregadores, ministros do Evangelho, pregando que o livro do Apocalipse é um livro selado. E que os cristãos não devem estudar ele. Essa mensagem é do inimigo, não é de Deus. Em consequência, muitos se têm desviado do relato profético, recusando devotar tempo e estudo a seus mistérios. Mas Deus não deseja que seu povo tenha este livro em semelhante conta. Deus quer que nós, irmãos, tenhamos a clara percepção que o Apocalipse é um livro revelado para todos nós. Ele é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O interessante também, que no Apocalipse são pintadas as coisas profundas de Deus. Existem muitas coisas ali que nós vamos ler e não vamos compreender. Mas existem muitas coisas que nós vamos ler e vamos compreender. E se for da vontade de Deus, se for para a sua edificação espiritual, para a sua salvação, Deus vai te iluminar para você compreender. Mas se não for, não se preocupe. Continue estudando. O que você entender, você guarda para você. E o que você não entender, quando Jesus voltar, você vai ter a oportunidade de perguntar para Ele. E esse ponto aqui, e Ele vai te explicar. Ele vai te explicar cada coisa. O próprio nome dado às suas inspiradas páginas, revelação, contradiz a afirmação de que é um livro selado. Uma revelação é alguma coisa que foi revelada. O próprio Senhor revelou a seu servo os mistérios contidos neste livro e propõe que seja aberto ao estudo a todos. Deus propõe, através do Espírito Santo, que o estudo do Apocalipse seja aberto a todos. A todos. Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da terra, como foram aos que viviam nos últimos dias de João. Vocês estão observando por que o inimigo quer que a gente não estude o Apocalipse? Essas verdades, irmãos, foram reveladas para as pessoas que vivem nos últimos dias dessa terra. E nós estamos aqui, nós vivemos nos últimos dias. Então esse livro deve ser estudado. Algumas das cenas descritas nesta profecia estão no passado, e algumas estão agora tendo lugar. Algumas apresentam-nos o fim do grande conflito entre os poderes das trevas e o príncipe do céu. E algumas revelam os triunfos e o regozijo dos remidos na terra renovada. Que ninguém pense que por não poder explicar o significado de cada símbolo do Apocalipse, é inútil investigar este livro, numa tentativa de conhecer o significado da verdade que ele contém. Aquele que revelou estes mistérios a João, dará ao diligente pesquisador da verdade um antegozo das coisas celestiais. Então nós temos que tirar tempo. E no século 21, essa palavra tempo está difícil, não está? Mas Deus quer que eu e você, quer que a gente pare um pouquinho e começamos a pensar. O que é prioridade? Isso é prioridade? Certo. Isso não é prioridade não? Então, varre para o canto. Deus quer que a gente tire tempo para a gente ver o que é prioridade. Então, prioridade é estudar a palavra de Deus em primeiro lugar. Ser fiel a Deus em primeiro lugar. Então, nós temos que pedir a Deus sabedoria e discernimento para poder entender o que é prioridade
e o que não é prioridade. Nós precisamos de entender isso. O interessante também é que aqui vem falando aqui, ó, no Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é uma profecia, o outro é uma revelação. O livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel, relativa aos últimos dias. Lá em Daniel 12, versículo 4, o anjo ordenou, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o tempo do fim. Então, o livro que foi selado foi Daniel. Aqui vem nos falando mais. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, e dos 7 castiçais de ouro. Veja bem, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse 1, 11 e 18 a 20. Os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. O número 7 indica plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o tempo do fim. Enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo. É dito de Cristo que anda no meio dos castiçais de ouro. Então, os castiçais de ouro são o quê? As 7 igrejas, correto? Então, se são as 7 igrejas, Jesus Cristo hoje, Ele anda no meio de nós através do Espírito Santo, querendo achar uma mente e um coração contrito, para que Ele possa ali expandir sua mente, para que Ele possa compreender o tempo que Ele está vivendo e dedicar mais tempo no estudo da Palavra de Deus. E para a pessoa também saber diferenciar o que é prioridade e o que não é prioridade. E aí, nós temos que prestar bem atenção. Quando a gente vem para a igreja, vamos pedir a Deus sabedoria para a gente esquecer. Vamos esquecer o mundo secular. Vamos pedir a Deus sabedoria, porque a gente sabe que a mente está cheia de coisas. O inimigo lança seta de todos os lados, tentando que uma bate aqui, para te perturbar na igreja, para você vir na igreja e sair do mesmo jeito que você entrou. É o inimigo que faz isso. Mas como Jesus, ele transita no meio de nós, vamos dar oportunidade para Ele habitar na nossa mente, porque Ele está procurando uma oportunidade, mas Ele respeita o meu livre-arbítrio. Aí vai de cada um de nós. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Conquanto seja sumo sacerdote mediador no santuário celestial, é apresentado andando de um para o outro lado entre suas igrejas terrestres, com infatigável desvelo e inigualável vigilância. Observa para ver se a luz de qualquer de suas sentinelas está apagando ou está cada dia acendendo mais e mais. Os castiçais se os castiçais, que são as igrejas, fossem deixados ao cuidado meramente dos homens, já não haveria igreja na terra mais. Se a igreja estivesse no poder dos homens, não existiria igreja mais. Mas graças a Deus que Jesus ainda, Ele não nos abandonou. E o nosso desejo, e o desejo de Jesus, é que eu e vocês não abandonem Jesus. Não importa a sua situação, caminha para a igreja, leia a Bíblia, estude a lição, mesmo que você não entenda. O Espírito Santo vai te clarear na hora certa. Cristo é representado como tendo 7 estrelas em sua mão direita. Isto nos assegura que nenhuma igreja fiel a seu encargo necessita temer o fracasso, pois nenhum
pois nenhuma estrela que tenha a proteção do Onipotente pode ser arrebatada da mão de Cristo. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Apocalipse 2, versículo 1. Então veja bem, irmãos e amigos, estas palavras são ditas aos que ensinam na igreja. Todos nós que estamos aqui, em algum momento, nós estamos ensinando alguma coisa. O professor da escola sabatina, a professora das crianças, o pregador. Todos nós, em algum momento, estamos ensinando alguma coisa. Então, essas palavras são ditas para nós. Se nós permanecermos nos esforçando para fazer a vontade de Deus, tenha certeza, você não vai ficar prostrado. Você vai se levantar a hora que o inimigo te influenciar para você cair. Aqueles a quem Deus confiou pesadas responsabilidades, as suas influências que devem abundar na igreja, tem muito que ver com os ministros de Deus, os quais devem revelar o amor de Cristo. As estrelas do céu estão sob o seu controle. Ele as ilumina com sua luz, guia-as e dirige-lhes os movimentos. Se ele não fizesse isso, tornar-se-iam estrelas caídas. Assim é com seus ministros. Eles são apenas instrumentos em suas mãos, e todo o bem que realizam é feito por meio do poder de Cristo. Então, quando você for chamado para fazer alguma coisa na igreja, mesmo que você se sinta digno, se coloque nas mãos de Deus, porque Deus vai te usar. Deus vai te usar. Os verdadeiros discípulos de Cristo seguem-no através de severos conflitos, suportando a negação de si mesmos e experimentando amargos desapontamentos, mas isto lhes ensina a culpa e o ai do pecado, e assim são levados a olhar para ele com repulsa. Participantes do sofrimento de Cristo estão destinados a participar de sua glória. Em santa visão, o profeta contemplou o triunfo final da igreja remanescente de Deus. Ele escreve: e vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Então aqui foi apresentada o remanescente que será salvo. E o meu desejo profundo é que todos nós estejamos lá. Todos nós. Aqui fala mais: todos os que seguirem o Cordeiro no céu, precisarão primeiro tê-lo seguido na terra. Não contrariados ou por capricho, mas em confiante, amorável e voluntária obediência, como o rebanho segue o pastor. Então a inspiração mostra que todos aqueles que vão estar no céu seguindo o Cordeiro, eles também têm que seguir o Cordeiro na terra. E aí, quando eu li isso aqui, eu fiquei bem preocupado. Bem preocupado. Porque muitas vezes nós estamos seguindo os nossos próprios desejos. A Bíblia manda para ir para a esquerda, e o que nós fazemos? Vai para a direita. Mas como a Bíblia nos ensina, se nós mantermos comunhão com Deus, Deus vai nos dar força e nos direcionar, para que nós possamos alcançar a vitória. Então que Deus nos abençoe cada um de nós, para a gente continuar firme. E aqui o Johnny Aline vai cantar uma música muito interessante, que eu gosto dela demais da conta.
Demais, demais. Porque essa música fala o que realmente nós devemos procurar. Medite na letra dessa música e nesse momento entregue seu coração a Cristo para que Ele possa continuar fazendo a obra. Hoje onde vais, ou qual será o caminho? Existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde Ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu
Vamos orar? Pai santo e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor deu a cada um de nós, de ouvir a tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor deixou para nós a tua palavra, que é o mapa. Deixou também, Senhor, na tua palavra o tesouro. Nos ajude, Senhor, a procurar o tesouro certo. E ele tem um nome, ele chama Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, a tua igreja reunida. Abençoe, ó Pai, de modo especial também aqueles que não pôde vir, que o Espírito Santo esteja visitando cada um deles. Que a tua bênção continue sobre nós e que o Senhor nos ajude a não desistir do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nunca desistirá de nós. Nos dê um restante dia feliz tua presença, em nome de Jesus, amém. De repente veio um temporal, eu ia naufragar. Os ventos me assustavam, cada vez mais e mais. Minha alma se angustiava.